vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu julgo que há aqui duas componentes fundamentais que temos que ter em atenção. A primeira, e muito bem, que foi enunciada praticamente pelo Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, é como é que vamos fazer daqui para diante, no contexto da contextualização e de projetos pontos-chave de intervenção. Mas eu julgo que, independentemente de tudo isso, há uma coisa que nós temos absolutamente que levar em linha de conta, é reagir perante aquilo que existe. E o que existe é que nós temos um património edificado extraordinariamente antigo, algum dos quais vem do século XII e XIII, e que ficará. E a pergunta que se põe neste momento é, enquanto procuramos normas, enquanto procuramos outras coisas, o que é que fazemos se daqui a um mês houver um sismo grave? Porque nós estamos sempre nessa iminência, como sabem. E aí há outra coisa que me parece que é importante contextualizarmos. A segurança sísmica no contexto português tem muitas variantes. E os próprios PDMs, pelo menos o PDM de Lisboa, que é o que eu conheço melhor, têm uns pontos-chave que, curiosamente, muitas vezes têm sido ignorados no licenciamento de projetos, que são as componentes ambientais urbanas. As componentes ambientais urbanas, e eu aconselho todas as pessoas a ler um livro que é muito importante, do Dr. Jorge Sbizewski, que faz exatamente o mapeamento das zonas geográficas importantes em Lisboa. Eu lembro-vos, por exemplo, que é interessante ler a história do terremoto no Marquês de Pombal. Verifica-se que ele chegou ao Largo do Rato e já não conseguiu andar mais. Em compensação, em Campo de Ourique, por exemplo, as casas mantiveram-se. Porquê? Porque o solo tem diferentes componentes. Nós temos, por exemplo, aqui na zona da Estrela, aquela zona da Almeida Brandão com a Infante Santo, é uma zona de argilas deslizantes. Por exemplo, o comportamento de um edifício em zonas de argilas deslizantes é completamente diferente do comportamento numa zona, por exemplo, onde existem bases graníticas. Nós temos, por exemplo, o Alto de Campolide, que é neste momento um alto por causa do aterro que foi feito quando da demolição do grande terremoto. 200 anos não é muito para consolidar uma terra. E, portanto, parece-me que, independentemente das linhas gerais, é muito importante contextualizarmos as especificidades de cada caso. Uma construção em areia não é a mesma coisa que uma construção em granito. E, por exemplo, Lisboa tem uma série de componentes ambientais urbanas extraordinariamente importantes, nomeadamente as linhas de água. Por outro lado, há também uma coisa, eu sou de 3 minutos, mas eu vou ser rápida porque acho que estas coisas não são muito faladas. Nós temos, por exemplo, uma coisa universalmente contada, que é a Baixa Pombalina. O Marquês de Pombal mandou fazer a Baixa Pombalina, como sabem, assentes em estacas de pinho não sangrado e que coabitam num lodo, o lodo que, aliás, é varrido pelas marés habitualmente. Ora, as estacas pombalinas e a construção em madeira é solidária a quando os tremores de terra, que por norma são horizontais, também há verticais, mas os tremores de terra normalmente são horizontais. O que é que acontece? Na Baixa Pombalina, quando do Marquês de Pombal, quando havia terremotos, toda a construção funcionava, só para acabar esta frase, funcionava em solidariedade. Neste momento, por exemplo, estão a construir-se cavos em betão e edifícios novos em betão. O que é que acontece? Esta solidariedade deixou de existir e quando um edifício funciona assim, porque eles estão feitos assim, e bate num edifício de betão, o que é que acontece? Nós temos que verificar não só o que é que vamos construir de novo, mas como é que o novo se vai comportar face ao edificado que temos, que é velho e antigo, e algumas coisas que funcionavam bem deixaram de funcionar. Muito obrigada.